Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos à nossa live de automatização de gestão de riscos. Só alguns recados antes da gente começar. A gente vai começar daqui a uns 5 minutos para dar tempo das pessoas irem entrando. Avisando que a gente desabilitou a câmera e o microfone para não ter nenhuma interrupção durante as falas, mas a gente incentiva muito que vocês encaminhem comentários e perguntas no nosso chat, que no final a gente vai responder. E essa live também está sendo gravada e depois vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube. Então, uma boa live para todos, até já. Bom dia a todos e a todas. Então, vamos iniciar a nossa live sobre automatização de gestão de riscos. Então, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a questão da automatização e gestão de riscos corporativos, né? O pessoal costuma também aí dizer nosso Enterprise Risk Manager, né? O RM, o RM, né? Em seguida, o Cássio Ramos vai falar um pouquinho sobre gestão de riscos cibernéticos, automação, e o Fernando Neri encerra falando sobre a questão da automatização em LGPD, gestão de riscos em LGPD. Então, sem muitas delongas, né? Acho que a Gaia já avisou vocês, né? A gente está aberto para responder as dúvidas e questionamentos, comentários no final. Fiquem à vontade para utilizar o nosso chat para vocês colocarem suas perguntas, suas contribuições. E avançando, então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de gestão de riscos corporativos, né? Então, esse é uma visão que demanda uma visão integrada, né? Muita gente até traduz gestão de risco corporativo como GRC, mas o GRC muitas vezes significa outra coisa, né? Que é a nossa governança, risco e compliance, e que, de uma certa forma, GRC e IRM, em inglês, Integrated Risk Management, é uma visão que está bastante conectada. E o grande propósito dessa visão conectada é que a gente possa resolver os riscos da nossa organização. E, afinal de contas, tudo é risco, né? Risco, segundo a ISO 31000, que é o efeito da incerteza nos objetivos, toda área, toda pessoa, toda função, todo produto, todo projeto tem seus objetivos e, por isso, tem seus riscos. São aquelas incertezas que, de alguma forma, podem comprometer ou até ajudar o cumprimento desses objetivos. Então, na organização, a gente tem um sem número de visões, de áreas e departamentos e sistemas que lidam e tratam com riscos empresariais à sua maneira. O grande objetivo dessa visão da gestão integrada de riscos corporativos é evitar exatamente os feudos, né, ou os silos desses tratamentos. Então, a gente tem três elementos fundamentais aí para lidar com essa questão dentro das organizações: os riscos propriamente ditos, né, que são dos seus diferentes tipos, né, riscos de tecnologia, riscos empresariais, riscos de segurança, riscos na qualidade, riscos regulatórios, riscos na operação, riscos na área de pessoa, risco pessoal. E nós temos uma contrapartida, né, um outro elemento importante que se conecta na visão de risco é o que a ISO chama dos controles, né, ou muitas vezes também os controles internos. Então, controle, por definição também da ISO 31000, é tudo aquilo que, de uma certa forma, lida com o tratamento de risco, né? Então, quando eu tenho um determinado risco, após a minha análise e avaliação, eu posso aceitar aquele risco, se ele estiver dentro do meu apetite por risco, ou implementar controles, né, ou melhorar os controles existentes para que eu possa levar, então, esses riscos a níveis aceitáveis. E tem o conceito de perda, né, o que muita gente também relaciona com o conceito de gestão de incidentes ou gestão de ocorrências, que é quando esse meu risco, que tem uma probabilidade de acontecer, ele de fato acontece. Então, ele se materializa, né, ele se realiza, nesse caso aí, gerando, eventualmente, numa visão de riscos negativos, as nossas perdas, né? Numa visão mais positiva, poderiam gerar ganhos, né? Mas, na essência, quando a gente lida com riscos que essencialmente têm uma visão negativa e, portanto, a gente quer reduzir esse risco, né? De uma certa forma, quando o risco se materializa, a gente tem essa ideia aí de que acontecem as nossas perdas. A visão integrada desses riscos, conforme eu falei, né, é, de uma certa forma, identificar cada ameaça ou cada elemento que possa gerar aí um fator de risco para a organização. Então, seja na parte regulatória,
através das agências reguladoras, a questão da governança corporativa, né, que lida com os objetivos, os grandes objetivos estratégicos da empresa. Então, a governança também lida com os riscos estratégicos, riscos em fornecedores, risco dos funcionários do pessoal, risco do compliance, risco de privacidade das áreas de negócio, a questão dos controles internos, né, que também muitas vezes a implementação de um controle traz outros riscos, riscos de TI, a auditoria, que tem trabalhado no conceito de auditoria baseada em risco, né? Isso tudo nos traz um grande desafio, que é exatamente esse desafio, primeiro, aí da gestão integrada, né? E essa gestão integrada não é que todo mundo vai acessar tudo, né? Então, o segundo grande desafio que vem logo em seguida da visão da gestão integrada é como é que a gente controla esse acesso. Nem todo mundo pode ver tudo. Talvez aí, numa visão de departamento, de área de gestão de risco, a segunda linha, possa ver tudo. A auditoria, muitas vezes, ela tem um acesso que pode ver tudo, mas não pode alterar, né? Então, o controle de acesso é fundamental, vamos falar um pouquinho sobre isso na automatização. A manutenção dos registros, né? Muitas vezes, no processo aí de supervisão e de prestação de contas, não é mais importante apenas fazer, é preciso demonstrar que se faz, né? Então, guardar as evidências, a manutenção de todos esses registros. A questão do monitoramento, né? Os indicadores, gestão por indicadores, então, criar indicadores que possam, por exemplo, ser, muitas vezes, indicadores preditivos, né? Então, tentar antecipar aquelas condições ou fatores que induzem um determinado risco a acontecer e, de uma certa forma, monitorar esses indicadores para que a gente possa também preventivamente tomar algumas medidas e controles. A transparência, no sentido de ter esse modelo funcionando através de um modelo sistematizado, um modelo conhecido. O conceito de controles ou controles internos, né, que está diretamente ligado a risco, né? A gente costuma fazer alguns trabalhos de consultoria e dentro de empresas, né? Não faz sentido você ter um controle se você não consegue enxergar qual é o risco associado àquele controle, né? E a eficácia desses controles tem a ver com a eficácia daquele controle evitar ou, de uma certa forma, reduzir um risco. Canais de alerta, né? Então, são várias partes interessadas, partes envolvidas, que precisam ser avisadas ou alertadas em casos de algum cenário. Por exemplo, na visão da gestão de indicadores, né? Quando um determinado indicador atinge um certo limite, é preciso avisar, né? Ou canais de alerta também de plano de ação que, de uma certa forma, está atrasado, ou as pessoas não estão cumprindo as suas atividades. A essência da nossa live é falar um pouquinho sobre automatização e relatório é o grande desafio que uma automatização resolve, né? Então, a gente tem visto aí, o pessoal costuma dizer que o maior concorrente dos sistemas de automatização de gestão de riscos é o famoso SAP, SAP. Não o SAP que vocês conhecem, né? Mas o Sistema Avançado de Planilhas, SAP, né? Que nada mais é do que um conjunto de planilha para lá, planilha para cá, que, de uma certa forma, tem várias dessas dificuldades, né? Como fazer gestão integrada com planilha, como fazer controle de acesso das planilhas, como garantir que essas planilhas estão armazenadas nos locais corretos, enfim. Todo esse processo do controle aí da informação, de forma que a informação possa, de fato, ser transformada em conhecimento, que a essência da gestão de risco é a tomada de decisão. Então, quando a gente faz gestão de risco sistematizado, o grande objetivo é apoiar as tomadas de decisão, né? Então, entra dentro de uma visão, para que a gente possa entrar nesse tema da automatização, falar um pouquinho aí dos agentes ou dos papéis, né? Então, o modelo das 3 linhas do IA, né, dos institutos dos auditores internos, esse modelo é o modelo mais novo, né? Antigamente o pessoal conhecia mais aí como o modelo das 3 linhas de gestão, né? Hoje são conhecidos aí como modelo das 3 linhas, onde a primeira linha nada mais é do que a linha operacional, a linha da execução, a linha do negócio, os gestores, as áreas, né? É a atividade em si da organização, isso é conhecido então aí como a primeira linha. A segunda linha é a linha que centraliza, supervisiona, então, esse tema, já que nós estamos falando de gestão de risco, a segunda linha que dá esse apoio consultivo, essa parte de políticas, né, em relação à gestão de risco, e a auditoria interna, que é conhecida aí como a terceira linha, né, como uma linha independente, né, que ela não participa diretamente da gestão, mas é ela, por exemplo, que, baseada em riscos, né, ela avalia a eficácia dos controles, ela avalia se a segunda linha está cumprindo corretamente o seu papel, e tudo isso dando suporte à governança, né, o corpo
o administrativo ou o órgão de governança da organização, que, de uma certa forma, passa objetivos de cima para baixo, e falando em objetivos, a gente está falando em risco, e, de uma certa forma, supervisiona a execução das atividades da organização, né? Então, tudo isso dentro desse modelo das 3 linhas, a gente tem os diferentes papéis da organização, né? Então, começando a falar um pouco sobre a questão de controles de acesso, né? A gente pode identificar o conceito aí de perfis e papéis. Perfil é quando a gente diz de, por exemplo, a alta direção, que tem um perfil lá da diretoria. O perfil é a segunda linha, né, que é o pessoal que trabalha diretamente na área de gestão de risco, área de controles internos, né? O perfil de um usuário, né? Esses são os perfis, né? E os papéis que são exercidos na organização, os profiles, né? Então, eu posso ter um papel, por exemplo, de ser um risk owner, o dono de um risco, o proprietário de um risco, né? Esse é um papel que eu tenho, né? E em termos de controle de acesso, se eu sou proprietário de um risco, eu posso ver as informações do meu risco, mas não posso ver as informações do risco do outro, né? Então, dentro dessa visão, a automação ela facilita essa nossa integração de todos esses objetos, mas também facilita esse processo de entronizar, de incorporar esse processo padrão dentro de toda a organização. A ISO tem um termo em inglês, é o Risk-Based Thinking, né, ou a mentalidade de risco, que é exatamente a ideia de que você possa pegar, dentro de uma visão da ISO 31000, aquele desenho do processo da gestão de risco e, de uma certa forma, padronizadamente, incorporar isso em todas as áreas, em todos os processos, em todos os projetos, em todos os sistemas, né? Então, esse desafio é um desafio que a estrutura, né, ou o framework da ISO 31000, ele coloca o papel importante aí da alta direção, né, da liderança e comprometimento, para que se possa, dentro da organização, se ter aí um design, um projeto da gestão integrada de riscos corporativos, a implementação desse projeto, que nada mais é do que incorporar esses processos, avaliar se esse processo está funcionando ou não adequadamente, a melhoria contínua, né, e tudo isso funcionando de forma integrada, a gestão de risco não como uma área separada, um processo separado, mas ele de fato incorporado em cada um dos processos. A Módulo desenvolveu, em termos de metodologia, o que a gente chama do nosso módulo Meta Framework, que é baseado na ISO 31000 e que de uma certa forma, é uma ponte importante para que a gente possa incorporar esse processo padrão nas várias áreas. Então, falamos aí de compliance, falamos de auditoria, falamos de gestão de risco, falamos de controles internos, falamos de gestão de continuidade de negócio, falamos de gestão de segurança cibernética, né? Mas se cada um usar um processo diferente, né, complica. É preciso ter aí uma linguagem comum, é preciso ter termos e métodos e processos que possam, de uma certa forma, ser uniformizados e normalizados. Vou falar um pouquinho usando o exemplo do Enterprise Manager, que é a solução da Módulo para a visão de gestão de riscos integrado, né, até mais abrangente, envolve outras áreas, não só de gestão de risco, mas, como eu falei, todas as outras áreas que, de uma certa forma, têm algum papel ou são componentes importantes nessa visão integrada da gestão de risco. Então, a nossa solução ela tem uma visão bastante baseada no nosso Meta Framework, né, que segue a ISO 31000. Por isso temos ali, vamos dizer assim, toda uma parte inicial ali dos nossos contextos. Em seguida, a avaliação dos riscos, né? A partir dessa avaliação, nós temos as ações de tratamento, que são os controles, os planos de ação para implementar um controle ou para melhorar um controle existente. A questão das ocorrências e perdas, né, quando o risco se materializa. Painéis para que possa ter essa visão integrada e o registro-relato, conforme falamos, guardar as evidências, guardar os registros, manter o histórico de toda a corporação. Eu vou passar um pouquinho em cada tela, mas para poder aproveitar aí como um pano de fundo, né, dentro dessa visão integrada, né, onde, em termos de gestão de riscos corporativos, a gente começa lá em cima, e quando a gente fala que risco pode ser ameaça, mas também pode ser oportunidade, a turma da estratégia, a turma da alta direção, ela está acostumada a utilizar lá o modelo SWOT, né? Ou traduzindo aqui para o Brasil, o pessoal costuma dizer que é a matriz FOFA, né? Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Então, já desde lá do alto nível da organização do seu planejamento estratégico, definir essas grandes ameaças estratégicas, as oportunidades estratégicas, as fraquezas e forças da organização,
e, de uma certa forma, em termos de governança, desdobrar isso em relação à organização propriamente dito, né? E aí temos visto, né, apesar de que o risco sempre vai fazer parte de algum contexto, esse contexto pode ser um sistema, esse contexto pode ser uma área, esse contexto pode ser até um departamento, mas a gente tem visto muitas implementações que, de fato, implementam o conceito de risco baseado na visão de processos ou da cadeia de valor, né? E aí cada empresa tem sua estrutura em termos de cadeia de valor, macroprocessos, processos, subprocessos, atividades, não importa quantos níveis, né? Mas, de fato, a organização funciona baseada nessa visão de processos. E, em cima de processos, a gente conseguir categorizar esses processos. Existem processos sobre a visão de riscos corporativos mais prioritários do que outros, né? E a partir desses processos críticos ou mais prioritários, a gente conseguir identificar os seus riscos, identificar os controles, tratar e assim por diante, né? Então, aqui um exemplo de o que a gente poderia chamar um dicionário de riscos, né? Onde a gente tem várias categorias e tipos de risco, nesse caso aí, risco de compliance, risco financeiro, risco de imagem, risco de integridade. Essas categorias e tipos de classificação são importantes para que a gente possa, inclusive, não só consolidar essa visão de riscos mais adiante, né, em toda a empresa, como também, muitas vezes, orientar o usuário a selecionar corretamente o seu risco, né? A gente faz alguns exercícios nos treinamentos e nas nossas capacitações logo de início, pedindo para que os usuários descrevam o risco. Descreve um risco aí. E assim é muito interessante, porque cada um descreve o risco de uma maneira, e aí, na hora que abre-se para discussão, não, mas isso não é risco, isso é fonte do risco. Não, mas isso aí é a consequência. Não, mas a consequência de um risco pode ser a causa do outro risco. Como que a gente resolve tudo isso? Não tem outra resposta que não seja criar um dicionário de risco, criar uma taxonomia de risco forte, uma classificação de risco que oriente os usuários a classificar os seus riscos. Bom, a partir da identificação do risco, nós temos todo o fluxo do processo de gestão de risco, que começa lá na identificação do risco, né? A partir desse cenário de risco, desse risco que foi identificado, analisar o risco, né? Na ISO, a análise é exatamente quando a gente coloca a medida de risco, que pode ser uma medida quantitativa ou qualitativa, ou até semi-quantitativa, qualitativa, ou ambos, né? A partir dessa análise, né, que leva em consideração os controles existentes, a gente pode fazer avaliação. A avaliação é um processo, uma atividade simples, né, que compara um determinado nível de risco com o apetite por risco, né, apoiando a decisão se eu posso tratar, se eu posso aceitar o risco, ou obrigatoriamente se eu preciso tratar, criar indicadores, né? E a partir dessa avaliação, então, eu sigo na sequência definindo um plano de ação, definindo indicadores, definindo novos controles para serem identificados. É muito comum utilizar uma terminologia que o pessoal costuma chamar aí de riscos inerentes e riscos residuais, né? Na prática, isso é muito simples, né? Risco inerente é o risco hoje ou o risco de ontem. E risco residual é o risco de ontem tratado ou o risco de amanhã, caso eu trate o risco hoje, né? Então, assim, risco inerente é o passado, risco residual é o futuro. O risco residual é o risco que sobra depois que eu implemento os controles. Então, essa matriz de riscos, né, comum que a gente possa ter aí pintados aí nas diferentes cores, né? E aí é muito interessante, né? Porque o nosso software, o Enterprise Manager, ele é bastante flexível para que o próprio usuário configure, né? Porque a gente encontra empresas que utilizam uma matriz de risco 5x5. Ah, mas a minha matriz de risco muito baixo não é em cima, muito baixo é embaixo, né? Ah, não, mas meu fator de impacto, na verdade, ele é ao quadrado, porque eu tenho vários tipos diferentes de impacto. Não, mas eu tenho uma matriz que é 4x4, enfim. Tudo isso dentro de um software, e no nosso caso do Enterprise Manager, ele é parametrizado, não precisa de desenvolvimento, não precisa de linha de código, né? Então, tudo que vocês estão vendo em termos de dashboard, de gráficos, de fluxos de processo, de notificação, de papéis, tudo isso é bastante flexível, utilizando o que a gente chama aí de parametrização. O próprio usuário configura esse sistema de cores, configura os seus processos, né? Plano de ação é um item muito importante que a gente tem encontrado aí as empresas com dificuldade, né? Quando se utiliza muito o processo baseado em planilha, porque a planilha, por sua vez, ela precisa apontar para a criação de um plano de ação. E como é que você controla esse plano de ação? Quem é responsável por esse plano de ação? Como é que você faz o status? Como é que você faz o acompanhamento? Como é que você escala o plano de ação? Como é que você envolve outras áreas e outras pessoas? Porque muitas vezes uma ação depende
de diferentes setores, de diferentes departamentos, né? Então, toda uma gestão de plano de ação, ou baseado em risco, né? Existem planos de ação também baseados em controles, planos de ação baseados em ocorrência, né? Quando surge um determinado incidente, você dispara um plano de ação para resolver aquele incidente, né? E já que a gente está falando de inventário de riscos, inventário de plano de ação, os inventários de controles, né? Quais são os controles na organização? Quantos controles existem? Esses controles são controles preventivos, detectivos, controles corretivos, né? Que são controles que agem no impacto, né? A partir dessa base de controles que existe, né? De uma certa forma, será que esses controles eles são eficazes, né? Então, existem metodologias. A gente tem uma metodologia que é baseada na aderência, no desempenho e na consistência de cada um desses controles, que gera lá um nível de eficácia para esse controle. Nível de eficácia é esse outro que tem uma eficácia efetiva, né, na redução de um determinado risco, né? Então, se um controle é muito efetivo, ele reduz muito o risco. Se o controle é pouco efetivo ou nada efetivo, ele não está alterando nada o meu risco. Portanto, se eu tenho um controle inefetivo, o meu risco residual vai ser exatamente o mesmo risco inerente, né? Porque aquele controle é exatamente o controle que, agindo no risco inerente, ele trata e reduz aquele risco. O extrato de perdas, estou acelerando um pouquinho para que a gente possa ficar dentro da nossa agenda aqui, da nossa live, né? Mas exatamente quando o risco se materializa, muitas vezes até o pessoal da área financeira, por orientação do Banco Central, tem muito essa questão aí de que no momento das perdas, no momento de um incidente, você possa medir o valor dessa perda. E esse elemento é importantíssimo, porque dentro de um sistema integrado, a gestão das ocorrências e da perda, principalmente se você conseguir medir o valor do impacto, o valor da perda propriamente dito, retroalimenta todo o sistema de previsão de probabilidades e a previsão de frequências de um determinado evento, ou a previsão do impacto ou consequência que um determinado risco pode ter, justamente alimentando aí ao longo do tempo, né, o que foi que eu previ e, de uma certa forma, o que foi que aconteceu. E com isso eu vou calibrando a minha capacidade de prever, né? Então, tudo isso dentro de um sistema automatizado tem as vantagens de que a gente possa comparar aquilo que foi previsto com aquilo que de fato foi realizado em termos de gestão de risco. Esse aqui é um exemplo de uma ocorrência, né? Por exemplo, um roubo de laptop, né? E utilizando algumas metodologias, o FAIR, por exemplo, ele traz a ideia de que existem 6 tipos de impacto financeiro para uma determinada ocorrência, né? Então, você tem um impacto de produtividade, um impacto de substituição, um impacto de multas e sanções legais, um impacto de imagem, né? Então, tudo isso somado, vamos dizer, de uma certa forma, me ajuda a ter um fluxo de tratamento para uma ocorrência ou para um risco materializado, como também o registro dessa perda para que eu possa retroalimentar o sistema, aí, baseado, aí, inclusive, dentro da visão até das instituições financeiras, uma visão de capital alocado, né? Então, de uma certa forma, por exemplo, o risco de crédito, né? Então, os bancos, né? As empresas que emprestam dinheiro, elas, de uma certa forma, têm um determinado risco que algum cliente não vai pagar, né? E por isso ela assume um determinado valor e deixa aquele valor guardado, né? Como se fosse ela fazendo um autosseguro, né? Também, já que a gente fala de seguro, é em cima dessa ideia da minha previsão e projeção de perdas e de riscos, né, que eu consigo desenvolver seguro. Está na moda, por exemplo, muito o conceito aí do seguro cibernético, né? Então, isso é importante também dentro dessa visão de riscos corporativos, que a gente tem uma visão ao longo do tempo, né, de quantos foram os riscos que aconteceram, quais foram as perdas que ocorreram, e com uma certa precisão também, eu posso desenhar gráficos de tendência, né? Eu tenho uma tendência de que meus riscos estão aumentando, o número de perdas está aumentando ou diminuindo, né? Se eu faço uma ação de controle, é suposto que os meus riscos devam ser reduzidos, né? E tudo isso, então, favorece essa visão integrada, né? E aí, para fechar um pouco essa visão mais integrada com outras áreas, a questão do compliance ela é importante, né? Até porque, de uma certa forma, o compliance nada mais é do que o risco regulatório, né? Quando a gente diz que a gente está atuando na área de compliance, de uma certa forma, a gente está atuando em atender leis, regulamentações e normativas, né? E muitas delas, às vezes, até normativas internas, em caso de multinacionais, orientações da matriz, né? De forma que eu precise seguir. E se eu não sigo, né, de uma certa forma, uma lei
ou se eu não sigo uma determinada norma ou um procedimento interno, de uma certa forma eu estou ferindo ali a minha conformidade, o meu compliance, e aí eu tenho meus apontamentos. Mais uma vez, eu posso ter não conformidades leves, eu posso ter não conformidades graves, e quem me dá essa graduação da não conformidade numa visão de compliance nada mais é do que a visão de risco, né? Então, num processo de certificação, por exemplo, isso já é bastante conhecido, a turma que trabalha aí com a ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, 37000 na área de antissuborno, né, conhece bem essa ideia, né, de que no processo de auditoria, o auditor ele também classifica as não conformidades e essa classificação ela é baseada em risco, né? Então, existem certos requisitos que eu sou obrigado a seguir. Se eu não sigo, o risco de não se certificar é grande também, né? Então, essa é uma visão importante. E para terminar em todo esse ciclo, né, falamos da primeira linha, que executa, que tem autonomia, que pilota o seu dia a dia em termos de gestão de risco, a segunda linha, que tem os relatórios consolidados, e a terceira linha, que é a auditoria, que, de uma certa forma, acaba trabalhando com todo esse banco de dados, esse banco de informação que a primeira e segunda linha gera, né? Afinal de contas, na auditoria baseada em riscos, né? A visão dos processos, a visão dos riscos, a visão dos controles, né? A auditoria, por essência, é a grande validadora da eficácia dos controles, né? Então, no Enterprise Manager, a gente fez essa visão integrada que vai desde lá da origem do que os auditores conhecem bem aí, né? A elaboração do PAINT, ou Plano Anual da Auditoria Interna, né? Definindo que áreas serão auditadas, né? Quais os riscos que terão prioridade ao longo daquele ano ou ao longo daquele ciclo. Os projetos, um painel de todos esses projetos das auditorias realizadas e por realizar, né? Quantas horas foram alocadas. O sistema tem, inclusive, um timesheet dos auditores para que a gente possa medir e, de fato, quantificar o preço e o custo de cada uma dessas auditorias. E fechando todo esse ciclo de automatização, como eu falei, muitas vezes o pessoal tende a, no primeiro ciclo de implantação de um software automatizado, o ganho de velocidade, o ganho de performance não é tão grande no início, até porque a gente tem aí uma curva de aprendizado e a gente tem aí todo um processo de data entry, de treinamento dos usuários, que normalmente empata, vamos dizer assim, com o sistema atual, feito em planilha ou feito de uma outra forma. Porém, se você joga isso dentro de uma visão de médio e longo prazo, os próximos ciclos de análise, os próximos ciclos de avaliação e, principalmente, os diferentes relatórios que eu preciso fazer para atender diferentes audiências, diferentes partes interessadas, um relatório mais executivo, um relatório específico de uma área, um relatório de um controle que vai para um comitê, um relatório executivo que eu preciso passar para uma agência reguladora. Não, tudo isso a gente pode, na verdade, dentro de um sistema automatizado, utilizar um report design, né? O Enterprise Manager ele tem essa visão integrada de gerar os relatórios, e aí praticamente aí a gente brinca que é apertar o botão, mas não precisa nem ter o botão, né? Você dá o clique de mouse e os relatórios são gerados aí com filtros, com diferentes informações, né? E alguns desses relatórios a gente traz dentro do Enterprise Manager já relatórios pré-fabricados, né? O conceito aí de uma ficha de risco, né? Então cada risco pode ter o seu one page, onde ali naquela o risco identificado, o risco analisado, o risco tratado, quanto era o risco inerente, o histórico daquele risco ao longo do tempo, as ocorrências que estão relacionadas. Então, numa visão BI, né, uma visão integrada, ter alguns relatórios, né, claro que o próprio sistema fornece isso em tela, através dos dashboards, dos gráficos, das tabelas, mas também é possível de gerar essas informações rapidamente em Word, em PDF, em PowerPoint, em diferentes formatos, até mesmo exportar para Excel. Muitas vezes a turma sai do Excel, mas o Excel é de você, então a qualquer tempo também é possível gerar esse mesmo conteúdo no formato também de planilha. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha. Corri um pouquinho rápido para falar um pouco sobre essa questão da automatização de riscos corporativos. A gente fica à disposição de vocês para responder as perguntas aqui nessa live. Também estamos à disposição para fazer uma apresentação mais personalizada ou para tirar dúvidas para a sua organização. Eu acho que é isso. Eu vou passar, então, Gai. Eu acho que a palavra agora está com o Cássio, né, que vai falar um pouquinho de automatização de risco cibernético. Cássio, é contigo. Bom dia a todos, bom dia, pessoal. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre a ISO 27005. A gente aproveita muito o que o Alberto falou no momento anterior. Eu me chamo Cássio Ramos, trabalho no time de serviços aqui da Módulo,
E a grande vantagem do trabalho da ISO 27005 é que atualmente ela aborda a segurança cibernética de duas formas, né? A abordagem de eventos e de ativos, que nós vamos dar uma ampliada nesse conceito para entender que, na verdade, ela se adequou aos riscos corporativos, que o Alberto acabou de fazer essa explanação. Eu vou falar um pouco sobre os frameworks, agora mais dedicados à segurança cibernética. Vou mostrar mais ou menos os objetivos da 27005, o processo de gestão de riscos, né, a abordagem de eventos e ativos, as diferenças dessas duas abordagens, que na prática, as abordagens ambas são relacionadas a ativos. Só que na primeira de eventos, ela tem relação com ativos de alto nível, processos de negócio, cadeia de valor. E na segunda abordagem, que ele chama de abordagem de ativos, ela tem relação com ativos de mais baixo nível. São os sistemas que têm relação com os ativos de alto nível, que suportam os cenários de negócio. Uma solução automatizada, a gente vai se concentrar um pouco aqui na abordagem de ativos, que é a bottom-up. A abordagem de eventos ela é chamada de top-down. Eu vou falar um pouco sobre bottom-up porque o Alberto já citou bastante da abordagem top-down, e a abordagem top-down em eventos para a segurança cibernética, ela se parece muito com a abordagem que foi demonstrada agora. Então, a gente falando aqui sobre framework, a gente começa sempre com o framework mais importante, né, de gestão de riscos, que é a ISO 31000. A ISO 31000, então, define regras genéricas e básicas para todos os tipos de risco. E a ISO 27001, ela foca em riscos cibernéticos, de privacidade, de segurança da informação. E todos esses frameworks aqui, que são os frameworks de programas de segurança da informação, o da 27001 é mais específico para a criação e manutenção de um sistema de gestão de segurança da informação, e o NIST, que é um grande programa de segurança da informação. Ambos esses programas, eles usam a abordagem de riscos como abordagem principal. Então, esses frameworks trabalham com uma abordagem de riscos. Para que a gente consiga fazer com que esses frameworks aconteçam, a gente precisa, então, dos frameworks de controles. Os frameworks de controles dizem para a gente o que a gente deve fazer, como a gente vai fazer, né? Aqui, os frameworks de programas, eles dizem o que a gente deve fazer. E aqui ao lado, como a gente vai fazer. Os mais importantes, existem outros, mas os mais importantes são a 27002, da família 27000, que é o código de prática, e o CIS versão 8, que tem 18 grandes controles, e esses controles são detalhados em medidas de segurança. Grandes objetivos aí da 27001. Primeiro, 27005. É segurança da informação, segurança cibernética e proteção à privacidade. Então, ele aqui já aborda a proteção à privacidade. Ele converge, a grande ideia é a convergência de riscos cibernéticos e riscos operacionais, que é colocar o risco cibernético como, de fato, uma categoria de riscos operacionais e tratar ele exatamente da mesma forma que os riscos operacionais são tratados. Isso facilita muito o entendimento dos gestores, que já estão acostumados a trabalhar com riscos operacionais. Os riscos cibernéticos ficavam normalmente muito focados na área de segurança da informação da instituição. E agora, com essa abordagem de convergir riscos cibernéticos para riscos operacionais, os gestores participam mais do processo decisório. O risco cibernético é um tipo de risco operacional, isso está descrito na Basileia. E quais são as principais mudanças, né? Primeiro, o alinhamento de terminologia, com a 27005 com a 31000, mais recente, que é de 2018. Introdução do conceito de cenário de riscos, que é muito claro também em outras abordagens de riscos operacionais. E a diferenciação da abordagem baseada em eventos para a abordagem baseada em ativos. Ou seja, aqui a identificação de riscos ela tem duas abordagens. A primeira baseada em eventos,
que está relacionada com ativos de alto nível. Então, processos de negócio, cadeia de valor, tem objetivos e para atingir esses objetivos, a gente vai identificar riscos, mesmo processo de riscos operacionais. E a segunda abordagem, baseada em ativos de mais baixo nível, que são os sistemas que suportam esses sistemas e esses processos de negócio. Para essa abordagem bottom-up, que é baseada em ativos de mais baixo nível, a comunidade de segurança já tem muitos conhecimentos e está acostumada a fazer isso utilizando sistemas de análise de vulnerabilidade, verificação de controles que devem ser implementados em ativos, de forma que as duas abordagens são válidas, devem ser feitas em conjunto e elas se encontram em um determinado tempo. Isso faz com que o gestor tenha facilidade de analisar esses dados. E também a revisão de conteúdo dos anexos reestruturados para um único anexo. Aqui tem o processo de gestão de riscos da 31000, que é basicamente o estabelecimento do contexto, definição de cenário, e aí nós vamos para a fase de avaliação de riscos, que é o processo de avaliação de risco, onde a gente identifica riscos. Com esses riscos identificados, a gente analisa, ou seja, verifica se esses riscos estão presentes e a gente mede o valor desses riscos, avalia. Processo de avaliação é o entendimento de que um determinado risco vai ser tratado ou não de acordo com a medida de risco e de acordo com o apetite de risco daquela instituição. E caso exista decisão de tratamento, o risco vai ser tratado ou ele vai ser aceito. E aqui é exatamente igual, só que existe uma iteração aqui no processo de decisão entre avaliação e tratamento e o tratamento e aceitação. Mas eles estão muito convergentes, essas duas normas. Ativos, né? Como eu abordei antes, ativo é aquilo que é importante para uma instituição. Existem ativos primários e de negócio, né? Que são informações ou processos de valor para uma organização. A gente pode entender aí processos de negócio que formam a cadeia de valor de uma instituição e os ativos de suporte. Esses ativos de suporte, como o nome diz, eles suportam os ativos primários. Essa abordagem, então, a de cima é a baseada em eventos, a gente chama de abordagem top-down, ou seja, de cima para baixo, de um processo de alto nível para baixo, a gente identifica os riscos, e essa abordagem aqui, baseada em ativos que suportam os processos de negócio, a gente chama de abordagem bottom-up, de baixo para cima. Ressalto mais uma vez que essa abordagem já é bastante comum no meio da segurança da informação, segurança cibernética, e agora, com a adoção da 27005, a gente vai ter as duas abordagens convergindo e essas duas abordagens podem, inclusive, gerar resultados muito parecidos do que a abordagem de riscos corporativos. Aqui, então, só um detalhamento, né? A abordagem top-down, a grande vantagem dela é que ela harmoniza os riscos cibernéticos com os demais riscos operacionais. Pode, inclusive, utilizar o mesmo software. A abordagem, então, baseada em eventos, ela é a abordagem top-down, e a abordagem bottom-up é a abordagem baseada nos ativos de baixo nível, e essa abordagem é uma abordagem que impacta nos ativos que são suportados por ela. E, obviamente, que existe uma importância de cada ativo, que a gente define, então, como a criticidade. Dependendo da criticidade, ele vai impactar mais nos ativos de alto nível. Tá? De qualquer forma, a gente aqui, no final, a gente tem um nível de risco que é a saída do processo nas duas abordagens, tanto na baseada em eventos, como na baseada em ativos. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade não está na automação, e sim na metodologia, para que essas duas saídas propiciem para a gente um número de nível de risco que fique de fácil entendimento dos gestores. Aqui é uma tela, né, da nossa automação bottom-up, ou seja, baseada nos ativos de baixo nível. Aqui a gente, primeiro, antes de fazer a gestão de riscos, a gente classifica os ativos
dentro de um cenário de riscos. Então, a gente define um cenário de riscos, como, por exemplo, o cenário de riscos de vendas e marketing. Isso é um cenário de riscos que tem alguns processos de negócio envolvidos. Esse cenário de riscos, então, ele tem ativos que suportam os processos de alto nível. Esses ativos precisam ser classificados para que a gente entenda qual é a periodicidade de análise de riscos, qual é a ordem em que a gente vai fazer essa análise de riscos, e depois, sim, dessa classificação, a gente vai fazer o processo de gestão de risco para aqueles ativos. E como é que funciona esse processo, né? Primeiro, se estabelece um contexto, se identificam os riscos, quais são os riscos que eventualmente podem estar presentes. A análise é o confronto do que pode estar presente com o que está presente metrificado. Depois disso, a gente vai para o processo de avaliação. Processo de avaliação, a gente observa os números de risco e o nosso apetite de risco e faz a decisão se é o tratamento ou se é a aceitação do risco. Isso tudo fica automatizado numa ferramenta de forma que a primeira, segunda e terceira linhas de gestão consigam enxergar os resultados. Aqui, por exemplo, é o estabelecimento do contexto, em que a gente insere dentro do sistema processos de negócio e sistemas que suportam esses processos de negócio. Então, é um grande inventário de ativos de alto nível e ativos de mais baixo nível que suportam esses processos de negócio. Aí a gente vai classificar a criticidade. A classificação da criticidade a gente obtém com uma série de perguntas para os donos dos sistemas, de forma a medir o grau de impacto na confidencialidade, na integridade, na disponibilidade e mais outras questões que envolvem, por exemplo, como aquele determinado sistema atua. Então, por exemplo, ele é um sistema que armazena informações de cartão de crédito, ele é um sistema que armazena informações privadas, ele é um sistema que está exposto na internet. Fruto dessas respostas que os donos dos sistemas nos entregam, a gente define qual é a criticidade dos sistemas que estão dentro do escopo do cenário de risco que a gente vai avaliar. E aqui a gente tem as classificações de criticidade dos sistemas que a gente precisa avaliar. Esses sistemas eles podem ter criticidades altas, médias e baixas. Para que servem essas criticidades? Para a gente definir a periodicidade de análise e a ordem de análise. Então, sistemas mais críticos devem ser analisados na frente e devem ser analisados com uma periodicidade menor. Sistemas menos críticos, ao contrário. Então, a criticidade é o primeiro processo para a gente priorizar as análises e definir os tempos entre análises dentro de um cenário da nossa escolha. Identificação através de knowledge bases, né, de bases de conhecimento, que são baseadas em frameworks de controles, a gente entende quais são os riscos possíveis para o cenário bottom-up. No cenário top-down, a gente tem outros métodos de identificação de riscos. Mas no cenário bottom-up, a gente verifica quais são os controles possíveis de serem visualizados dentro de um sistema. A gente analisa também identifica as ameaças, faz os cruzamentos desses controles com as ameaças e, a partir daí, manda os questionários para os donos dos sistemas de acordo com a criticidade que foi definida anteriormente. Aqui o owner vai verificar se o controle está implementado, não aplicável, ou se ele não está implementado. Então, é a resposta aos questionários de controles que a gente entende que foram identificados e agora a gente vai verificar se eles estão ou não implementados no nosso parque de sistemas. Aí a gente recebe, então, um painel de acompanhamento dessas análises, para saber quem respondeu, quais são os controles que estão faltando, quantos estão não implementados, quantos estão implementados e assim por diante. A partir daí, a gente temos um painel mais completo que mostra agora os controles já correlacionados com as suas respectivas ameaças e aqui, então,
metrificados. Essas métricas, nesse caso aqui, são qualitativas, mas elas poderiam também ser quantitativas. A gente poderia medir impacto financeiro. Nesse caso aqui, a gente está medindo o impacto, vamos dizer, a criticidade, o impacto se é alto, se é baixo, dentro de uma análise quantitativa. A partir daí, a gente vai para o processo de avaliação. O processo de avaliação é um processo em que a gente vai tomar a decisão se aquele controle ou aquele conjunto de controles vai ser ou não tratado. Caso ele seja tratado, ele vai para o processo de tratamento. Caso ele seja aceito, ele vai ser aceito e o software fica com esse registro que aquele controle foi aceito pelo gestor. Aí o tratamento é onde a gente define o plano de ação e as ações que devem ser realizadas para aquele determinado controle, então, ser tratado. E aqui a gente tem um painel dos planos de ação, de todos os planos de ação daquela análise, e esse processo é um processo, é um PDCA que não para, e a gente vai trabalhando com cenários de riscos diferentes. Temos uma solução muito parecida com essa, também bottom-up para fornecedores, em que a gente, primeiro, elege os fornecedores de acordo com também uma série de critérios, importância dos seus contratos, importância do fornecedor dentro da instituição, importância do trabalho do fornecedor em termos de privacidade, vários outros critérios. A gente define, então, a criticidade, que aqui a gente chama de elegibilidade do fornecedor, e a partir dessa análise, a gente vai fazer, então, a gestão de riscos de fornecedores, utilizando mais ou menos a mesma lógica que a gente utilizou no cenário bottom-up de ativos de TIC, de tecnologia da informação. Aqui também, só para ilustrar, a nossa solução também automatiza o top-down, ou seja, a análise, a identificação de riscos baseada em eventos, tendo o estabelecimento do contexto, todo o processo de avaliação de riscos e o tratamento de riscos e os planos de ação, bem como o registro e o relato, que é a geração, né, de relatórios, tanto relatórios em dashboard como relatórios customizados, que podem sair em PDF, Word, PowerPoint e outros formatos, e aqui é uma lista de indicadores, que vai de acordo com, vamos dizer, com a necessidade de cada um dos clientes. Dúvidas? Eu terminei aqui, eu passo a palavra aí para o Fernando e aguardo algum questionamento aí no chat. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, Cássio. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom, completando, né, dentro dessa trilogia aí que a gente propôs, de olhar o risco corporativo, olhar o risco cibernético e olhar o risco na LGPD, o processo da LGPD, né, nós entendemos que deve usar também, né, essa metodologia baseada na ISO 31000, na 27005 e também em outros frameworks que possam ajudar nesse entendimento. Só, pessoal, quem quiser fazer pergunta pode usar o chat, tá? Pode fazer pergunta para qualquer um dos três apresentadores. No final, o Alberto organiza aí o bate-papo de fechamento. Então, a nossa intenção é exatamente falar um pouquinho aqui sobre um modelo de risco que é um pouco diferente, porém que adere, né, e segue também as outras metodologias, que o título ali está regulamento encarregado, mas eu vou corrigir. Então, nós vamos tratar sobre essa visão de como que a LGPD ela determina de forma regulamentar, né, ou seja, quando vai fazer a conformidade com a LGPD, é necessário que você administre a gestão de riscos, e eu vou mostrar que esses riscos estão tratados em diversos lugares. Tá? Bom, eu faço uma newsletter, né, chamada Bom Dia LGPD. Todo dia a gente publica um artigo. Essa semana, especificamente, estamos publicando, você pode entrar na newsletter a partir desse QR Code. E essa semana nós estamos falando sobre riscos, tem vários artigos aí específicos sobre riscos na LGPD, inclusive a integração, né, do risco da LGPD com o risco corporativo. Toda a apresentação minha eu coloco esse mesmo slide. O ICO é o regulador do Reino Unido, é como se fosse a ANPD no Reino Unido, e
o ICO, ele, no seu planejamento de 2023 a 2025, ele colocou essa frase: o ambiente que nós trabalhamos é complexo, se movimenta rapidamente, está sempre mudando. E é exatamente isso que a gente está vendo agora, sendo que isso, inclusive, essa frase foi antes do lançamento do ChatGPT. Então, a gente tem que realmente o nível de complexidade é grande, o ambiente toda hora tem algum movimento e está mudando o tempo todo. A gente vê que praticamente a cada mês surge uma resolução da NPD, um guia da NPD, que realmente muda os entendimentos e exige mudança na conformidade. Então, quando a gente fala, né, na conformidade com a LGPD, existem alguns elementos que impactam a gestão de riscos. Primeiro, o conceito de relatório de impacto está diretamente relacionado à gestão de riscos. Talvez valesse até chamá-lo de relatório de gestão de riscos, né? Mas o conceito de relatório de impacto ele vem de outras áreas também. O próprio teste de balanceamento do legítimo interesse, ele é sim uma avaliação de riscos, né? Na qual você faz todo um levantamento dos dados e no final você conclui. Essa operação de tratamento ela pode ser legítimo interesse ou não. Também a comunicação de incidentes, né? Ela tem uma resolução específica para isso. Essa resolução ela determina como que deve ser a comunicação de incidentes e, inclusive, a decisão se comunica ou não o incidente está numa equação dentro dessa resolução, resolução 15. Também o programa de governança em privacidade, previsto no artigo 50, fala sobre gestão de riscos. Eu não poderia dizer que é 100%, mas eu acho que sim, tá? Das publicações da NPD, de alguma forma, falam sobre risco e também outros reguladores que, de alguma forma, influenciam o tratamento de dados pessoais também exigem modelos de risco. Então, é essencial que você, para atender a LGPD, né, e recentemente até um dos diretores da NPD falou exatamente isso, que você atender a LGPD é um ponto de avaliação de riscos. Então, isso está na regulamentação, ou seja, não adianta a opinião pessoal de um ou de outro. O que está na regulamentação é isso, e cada vez isso está mais ratificado pelo regulador. Bom, o primeiro ponto, né, é a necessidade de gestão de riscos em ambientes complexos, ou seja, o ambiente no qual você vai tratar a LGPD, inclusive no próprio encontro dos encarregados que a NPD promoveu, né, a palestra da Nubank foi bem interessante, do Nubank, né, que eles falaram que acaba que a área de proteção de dados é uma das áreas que tem a maior visão holística da organização. Por quê? Porque todos os departamentos, todos os negócios, todas as iniciativas, todas as comunicações, praticamente todos os agentes de tratamento tratam dados pessoais. Então, é necessário você ter esse mapa, ou seja, esse mapa que está em cima é um projeto de LGPD pequeno. Nós temos casos que tem 10 mil bolinhas dessa aí. Cada bolinha colorida dessa chama-se nó, e cada nó tem um tipo, tá? Tem um que é uma área, o outro é uma operação de tratamento, o outro é um incidente, o outro é um sistema. Então, nós temos diversos elementos. Esse é um ambiente realmente complexo, né? E você pega aí, nesse caso aqui em cima, o RH, ele está ligado a diversos outros elementos, a processos de negócio, a sistemas, a agente de tratamento e assim por diante. E isso aqui, ou seja, uma maneira, esse desenho aqui no canto inferior direito, é só o RH, ou seja, o RH está ligado a quê? A quais elementos, a quais planos de ação, quais agentes de tratamento, quais processos de negócio, quais operações de tratamento. Então, é como você enxerga ele. E, além disso, você pode também desdobrar, né? Então, aqui, por exemplo, isso aqui é um exemplo de um risco dentro desse contexto. É o risco de compartilhamento inadequado de dados pessoais, que está ligado a algumas operações de tratamento do RH, aqui, ó, demissão e desligamento, saúde ocupacional e assim por diante. Então, o modelo de gestão de risco ele precisa estar dentro desse negócio, porém, ele precisa seguir as regras da LGPD. Então, eu diria o seguinte: para a gestão de riscos corporativos, nós temos aí a ISO 31000, como o Alberto falou. Para a segurança da informação, temos a ISO, e segurança cibernética, temos a ISO 27005, conforme o Cássio falou. Para a proteção de dados pessoais, você pode usar os dois modelos, não existe uma ISO específica, pelo menos eu não conheço, para tratamento de riscos em proteção de dados, depois o Alberto vai até falar se existe ou não existe, mas dentro de um ambiente extremamente regulado, com legislação, e principalmente que está vindo aí uma legislação de inteligência artificial que impacta fortemente nessa regulação,
o caminho realmente, ou seja, é integrar esse já existente com a LGPD. Às vezes a pessoa fala, mas eu quero fazer um framework de maturidade baseado no guia de maturidade do NIST, ou do CIS, ou de um regulador estrangeiro. Cara, a avaliação de maturidade não tem outra opção. Nós já estudamos bastante isso. A opção a maturidade é contra a LGPD, é contra as publicações da ANPD. É isso que vai dizer se você está maduro ou não para atuar com dados pessoais aqui no Brasil. A decisão de negócio, né, precisa ser essa. Você pode ter outras decisões ideológicas, outras decisões de entendimento, que seja melhor tecnicamente, mas para o controlador, realmente você tem que fazer a avaliação de maturidade, quando é a avaliação de maturidade, baseado na LGPD e nas publicações da ANPD. Bom, então aqui a gente tem o seguinte, a LGPD ela determina que você organize as operações de tratamento de dados pessoais, em alguns lugares chamam de processo de tratamento, outros lugares chamam de atividade de tratamento. Dentro da própria LGPD tem os 3 termos, nós entendemos que os 3 falam sobre a mesma coisa, mas isso aqui não existia antes da LGPD. O que existia eram áreas, processos de negócio, sistemas, suporte de dados e os agentes de tratamento, né? Fornecedores, terceiros, parceiros e assim por diante. Muito bem. Uma organização, tipicamente, tem aí umas 300, 400 operações de tratamento, que era uma coisa que não existia antes da LGPD. Então, precisa extrair, ou seja, bater no liquidificador as áreas, os processos de negócio, os sistemas, os agentes de tratamento e entender quais são as operações de tratamento. Então, o que acontece? Suponha que sejam 400 operações de tratamento. 400 operações de tratamento significa o seguinte, o que você é obrigado a fazer dentro da legislação da ANPD? Você precisa fazer um roupa para cada uma, então se tem 400 operações de tratamento, são 400 roupas. Suponha que 10% das hipóteses legais sejam do tipo legítimo interesse, você tem que fazer 40 testes de balanceamento e, caso seja de alto risco, conforme a regra da ANPD, você precisa fazer mais 40 relatórios de impacto. Sendo que, quando você faz o teste de balanceamento, você também faz o relatório de impacto. Então, daria mais ou menos 400, mais 40, mais uns 45 aqui, ou seja, 480, quase 500 documentos que você precisa gerar. Tem boas e más notícias aqui dentro desse contexto. Então, de qualquer maneira, nós entendemos que isso aqui é o obrigatório no mapeamento de dados. Na hora que você vai mapear dados, você precisa disso. Está lá na lei e nas publicações da ANPD. Bom, então, essencialmente é o seguinte, você tem o seu inventário, áreas, processos de negócio, esses inventários você extrai as operações de tratamento. A operação de tratamento, você tem os tipos de dados, o compartilhamento, a classificação de dados, como que é tratado o dado pessoal, a relação com o titular e assim por diante. E aí você fala, esta operação de tratamento é de alto risco? Tem uma equação da ANPD para isso. Caso sim, o que você faz? Avalia os riscos, aí esse termo risco aqui é um, que é a métrica do risco, e esse risco aqui é outra, que é o risco, que é o efeito da incerteza dos objetivos. Você faz o tratamento de risco e, com esses 2 elementos, você gera o seu relatório de impacto. Caso a hipótese legal seja legítimo interesse, você faz o teste de balanceamento, também gera o relatório de impacto, sendo que para o teste de balanceamento tem um guia da ANPD. Para você gerar o roupa, também tem um padrão da ANPD. Essencialmente, isso aqui é o fluxo que você precisa fazer para o seu mapeamento de dados. Bom, vamos começar falando sobre o relatório de impacto. Na lei, né, existem as definições, né, onde aparece o risco. O risco, tipo assim, já apontando uma coisa que eu vou falar lá no final. Tratar risco na LGPD, essencialmente, é ter um bom relatório de impacto. Porque quando a gente fala genericamente, nós vamos ter um bom relatório de impacto, uma boa avaliação de riscos. A palavra risco aqui está diretamente vinculada. Essas 2 palavras aqui, risco em cima e risco embaixo, têm entendimento diferente. Então, o que acontece? A ANPD, essencialmente, isso aqui é onde fala sobre relatório de impacto. São algumas linhas ali, né? 10 linhas que falam sobre isso. Só que você tem 10 páginas, mais guias, mais contextos na regulamentação disso aqui. Então, é importante entender cada um desses elementos. Então, você precisa... Esse risco aqui em cima é a métrica do risco. Essencialmente, a ANPD definiu a métrica do risco binária. Ou é de alto risco, ou é todo o restante. Então, quando é de alto risco, você precisa fazer um relatório de impacto, ou quando o incidente tem risco relevante,
você precisa comunicar a NPD. Essencialmente, este aqui é o modelo. Agora, notem o artigo 44, que eu já vi algumas pessoas que não conhecem ele. O tratamento será irregular quando? Quando deixar de observar o quê? Os resultados e os riscos que razoavelmente deles esperam. Ou seja, fazer avaliação de risco é algo obrigatório, não tem opção. Se você trata dados pessoais, você precisa fazer a avaliação de riscos de dados pessoais. Isso está na lei e está na regulamentação da ANPD. Bom, aí vem aqui, ó, quando eu faço um relatório de impacto? Quando um tratamento de dados, né, possa dar risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais. Ah, legal. Eu tenho 400 operações de tratamento. Quais são aquelas que estão de alto risco? Então, você tem também... Opa, devia ter mostrado outra. Vou pular e vou voltar. Quando você tem que falar, existe aqui uma regra. Qual é a regra? Quando você tem um critério geral, um desses dois critérios gerais, e um critério específico, um desses 4 critérios específicos, por exemplo, o meu sistema é um sistema de monitoramento de videovigilância. Beleza, já entrou nesse aqui. Ah, mas ele também trata dados de criança. Opa, entrou em 2 aqui, não é só um critério, tem 2 critérios específicos. Ah, tem tratamento em larga escala? Tem, ou pode afetar interesses de direitos titulares? Sim. Então, você precisa fazer um relatório de impacto para esse caso. Muito bem. Então, eu falei que existem 2 tipos de risco. Um é esse aqui, tá? É a métrica do risco. É alto risco ou não é alto risco? Essencialmente, é uma métrica binária que a ANPD define. Porém, a gente precisa, dentro do relatório de impacto, fazer a lista dos riscos, como o Cássio e o Alberto mostraram. Avaliar qual é o risco, falar do tratamento do risco, fazer a classificação, definir os fatores de risco. Nota que aqui, ó, estão definidos esses elementos, ó, fatores de risco, o risco do tratamento de dados pessoais. Então, todos esses elementos aqui fazem parte de uma metodologia, mas a NPD fala o seguinte, ó, a decisão da metodologia a ser adotada é responsabilidade do controlador. Então, o controlador, né, a própria empresa, ela precisa definir qual é a metodologia de risco. Bom, e além disso, na hora que eu vou escrever, desenhar um relatório de impacto, existem vários elementos obrigatórios, lembrando, hein, o relatório de impacto é obrigatório para toda atividade de tratamento que seja classificada como alto risco. E essas atividades, operações de tratamento, precisam ter uma saída que tem isso aqui, ó, a relação dos riscos identificados ao titular, o resultado, né, da descrição do impacto nos titulares, né, ou seja, com probabilidade de impacto, as medidas de mitigação de risco, ou seja, descrever medidas adotadas para mitigação de risco, para tratamentos de risco. Então, esses elementos aqui mostram que você é obrigado, ou seja, se você tem um processo de conformidade com a LGPD e você não tem uma metodologia, você não está atendendo à conformidade, tá? A gente pode até dar uma disposição de vocês para falar sobre isso. Segundo ponto é a gestão de risco e legítimo interesse. A ANPD tem um guia orientativo. Se você tem operações de tratamento de legítimo interesse, você precisa aplicar isso aqui, que é o chamado teste de balanceamento. Esse teste de balanceamento é muito parecido com os testes da Europa. Você faz uma avaliação baseada em 3 definições, na finalidade, na necessidade do balanceamento de salvaguardas, e no final você toma a conclusão, se você pode aplicar essa hipótese legal do legítimo interesse ou não. Isso é uma avaliação de risco. Então, também aqui, você pode adotar a mesma metodologia, o mesmo processo de decisão, porque quando você fala conclusão, às vezes a pessoa chega para mim e fala, Fernando, operação tal e tal, tem tais características. Qual é a hipótese legal? Eu falo, não tenho a menor ideia, precisa avaliar. Então, o princípio, não tem esse negócio, o que cada um acha que é, né? Não é busca de consenso, é definição técnica. E caso seja de interesse, precisa fazer um teste de balanceamento, precisa armazenar esse teste de balanceamento. Em comunicação de incidente, também existem 2 conceitos de risco, assim como no relatório de impacto. Existe a métrica do risco, que é esse aqui, ó, possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Tá? Isso aqui está lá na resolução 15, tá? Pode acarretar risco ou dano aos titulares. Então, essencialmente, esse risco precisa ser comunicado. Então, a primeira coisa, receber um incidente, classifica se ele acarreta risco ou dano relevante aos titulares. Caso sim, preciso preparar a comunicação à ANPD. Lembrando que a decisão é do próprio controlador, tá?
Não é porque você chegou, fiz o cálculo aqui conforme a NPD mandou, é sim, não. Ou seja, todo o processo desse tipo de avaliação de risco, ele tem um processo de decisão que parte do controlador, se ele define ou não. Ele pode até ter algo que, pelo cálculo da NPD, não seja, e ele comunica. Então, é importante ter esse processo de decisão. Então, essencialmente, essa métrica de risco considera o seguinte, também dois elementos, né? Caso afete significativamente interesses e direitos fundamentais dos titulares, é o número 1, e o segundo, pelo menos um dos critérios. Tem dado pessoal sensível, tem dado de criança, adolescente e idosos, tem dados financeiros, tem dado de autenticação em sistema, nota que ele expande um pouco o entendimento do relatório de impacto, né? São dados protegidos por sigilo legal, judicial profissional ou dados em larga escala. Esse conceito de larga escala aqui, também a NPD já fez uma consulta pública, né, definindo um modelo para falar o que é larga escala e o que não é larga escala. Também incidente, né, na hora que eu vou comunicar o incidente para a NPD, eu tenho a outra interpretação de riscos, que são os riscos relacionados com o incidente. Aí vem um ponto, né? Eu falei lá atrás que o modelo de gestão de riscos está associado ao relatório de impacto. Se você tem um incidente, consegue vincular esse incidente a uma operação de tratamento, e essa operação de tratamento tem um relatório de impacto, você já tem a resposta para esse inciso 4 aí. Ou seja, quais são os riscos relacionados a este incidente. E aí tem um ponto muito legal, que eu vi uma apresentação da NPD, e o apresentador falou uma coisa que eu não tinha pensado, né? Que ele falou o seguinte, cara, o incidente ele é um recorte de recortar de uma operação de tratamento, ou seja, ele acontece no recorte. Foi bem interessante isso. Por exemplo, você tem uma operação de tratamento que trata 1 milhão de dados. Aí você teve um incidente que vazaram 300 dados desse 1 milhão. Ou seja, você não precisa prestar contas para a NPD do 1 milhão, você precisa prestar conta dos 300 que estavam envolvidos naquele incidente. Muito interessante essa visão. Mas aí eu falei para vocês, né, uma coisa, eu falei para vocês que caso o incidente traga risco relevante ao titular, ele precisa ser comunicado. E se a resposta for que não traz risco relevante ao titular? Mesmo assim, você precisa guardar ele por 5 anos. Nota que esse aqui é um modelo de gestão de risco. Tudo que a gente está falando isso aqui é materialização de riscos, tratamento de riscos, fatores de risco. Então, essencialmente também, né, a gestão de incidentes, né, às vezes as pessoas chegam e falam, vou usar o modelo de gestão de incidentes do ITIL. Funciona? Não, não funciona. Por quê? Porque existem regulamentações aqui, definições e obrigações. O ITIL você não é obrigado a fazer, mas atender a LGPD, sim, você é obrigado. Vou usar o mesmo modelo de gestão de risco de incidente de segurança cibernética. Funciona? Não, não funciona, é diferente. Então, você precisa seguir cada um desses modelos e nós automatizamos, né, todos esses elementos aqui para ficar o mais confortável possível para o cliente. Então, também existe, né, dentro da regulamentação, tem lá no site da NPD um guia de como que você presta conta desses incidentes todos aqui. Bom, falamos de relatório de impacto, falamos de teste de balanceamento para legítimo interesse, falamos sobre incidentes, vamos falar sobre programa de governança e privacidade. Este programa de governança e privacidade, ele também fala sobre mitigação de riscos, ou seja, ele também trata a questão que, quando você faz o seu programa de governança e privacidade, você precisa fazer a avaliação. E essa avaliação, olha só, você precisa levar em consideração o tratamento dos dados, que é o contexto, né, a natureza, o escopo, né, que está lá no início da ISO 31000, que é essencialmente escopo, critérios esqueci, tem o terceiro. E também você fala a probabilidade e a gravidade dos riscos, que é a análise e a avaliação. E o tratamento, que é a avaliação e tratamento. Se você ler o parágrafo 1º do artigo 50, que fala sobre boas práticas e programas de governança e privacidade, vocês vão ver que ele, na essência, é um modelo de avaliação de riscos. E no programa de governança e privacidade, você precisa falar sobre riscos. Bom, o próprio regulamento do encarregado, ou seja, diz que o encarregado ele precisa definir aqui no inciso 4, mecanismos internos de supervisão e mitigação de riscos relativos ao tratamento de dados pessoais. Um ponto bem relevante para vocês, tá? O regulamento do encarregado ele fala o seguinte: o responsável pela conformidade é o controlador.
Opa, beleza, não é o encarregado. Porém, ele precisa perguntar ao encarregado. O encarregado está aqui, o artigo 16. Cabe prestar assistência e orientação na elaboração, definição e implementação, conforme o caso de... Aí está aqui, ó, relatório de incidente, o ROPA, o RIPD, a gestão de riscos, a avaliação de segurança, privacy by design. Ou seja, o encarregado ele precisa fazer tudo isso. E vários desses elementos estão associados à gestão de risco. Bom, então nós temos um modelo... Acabou que não entrou aqui uma outra imagem, mas nós temos um modelo de gestão de riscos, né? Esse modelo ele trata a gestão de riscos, trata a gestão de risco na LGPD, faz o relacionamento com outras gestões de risco, presta conta para a gestão de risco estratégico, possui aqui, né, as recomendações, os tratamentos, vincula com os assuntos, com os temas da LGPD, possui recurso de match, tá, para você fazer a junção entre o fator de risco e a operação de tratamento, para definir quais são os riscos que se aplicam àquela operação de tratamento. E esse processo aqui é todo automatizado e ele atende incidentes, ele atende relatório de impacto, atende também ao programa de governança em privacidade. Bom, como é que a gente pode ajudar vocês, tá? Nós temos serviços de adequação LGPD, podemos, para a organização que já estão adequadas, né, avaliar a conformidade e a maturidade, baseado na LGPD, tá? Então, você vai, pô, mas eu queria basear no CIS. A gente explica para vocês por que a gente sugere que não seja dessa maneira. Revisão das operações de tratamento de dados dos artefatos, a gente também ajuda a você rever isso aí. Por exemplo, tem alguns clientes nossos que eles fizeram uma consultoria em 2020. Em 2020, tinha uma pergunta. Você tratará de crianças e adolescentes? Por quê? Porque é isso que está escrito lá na LGPD. Só que hoje você precisa perguntar, você trata dados de criança? Trata dados de adolescentes? Trata dados de idosos? Trata dados de outros tipos de vulneráveis? Ou seja, vários modelos mudaram, né? E mudam, inclusive, com resolução que foi publicada no mês passado. Então, nós também fazemos esse tipo de revisão. Atualizar com as novas publicações da NPD, às vezes usa um relatório de impacto, né, antigo. Hoje você já tem o definido pela NPD. A mesma coisa para o fluxo de tratamento de incidente. Gestão de risco na LGPD, estruturação desses documentos obrigatórios. Você fala, ih, caramba, eu não sabia que eram esses documentos obrigatórios. Estrutura para vocês, a gente organiza, coloca ele automatizado, organiza as operações de tratamento, classifica. Modelo de resposta, né? Ou seja, a resposta é tudo aquilo que vai ser que o encarregado, né, ou a equipe de conformidade vai ser acionada indiretamente. Ou seja, incidente. Você só trata incidente se alguém te falar que tem um incidente, se você descobrir. A questão do requisição de titular, a prestação de contas para reguladores, autoridades, judiciários, clientes e assim por diante, e também apoio à emergência. Se vocês quiserem marcar uma apresentação, basta clicar aqui nesse QR Code e a gente pode marcar uma apresentação de como que a gente pode ajudar vocês nesse modelo. Então, contem conosco, estamos à disposição, ou seja, a nossa visão é que no futuro a gestão corporativa, a gestão de riscos e a gestão de riscos cibernéticos e a gestão de riscos em LGPD e também a gestão de risco em inteligência artificial, de alguma maneira vão estar juntos, por isso que a gente procura fazer algo que é convergente. A maioria das empresas está tudo separado, gestão de conformidade corporativa é uma área, o cibernético é outra área e LGPD é outra área, e nós estamos procurando, das nossas soluções, criar modelos que sejam convergentes para que você possa juntar tudo isso. Então, pessoal, essencialmente é isso. Eu fico aí à disposição de vocês. Vou passar para o Alberto aí e já volto nas respostas aí do nosso chat. Obrigado, Fernando. Bom, acho que temos os 10 minutinhos finais aqui para responder algumas das perguntas e questões que foram colocadas. Eu vou iniciar aqui por uma pergunta sobre justamente o tema inteligência artificial, né? Então, se o Enterprise Manager trata a gestão de riscos em inteligência artificial. Excelente pergunta, né? A gente tem sentido realmente aí um aumento da demanda de governança, inteligência artificial, porque as empresas, de uma certa forma, começaram a utilizar ferramentas, especificamente aí ChatGPT, LLM e outras soluções, sem, de fato, ter conseguido planejar a gestão de riscos dessa inteligência artificial, né, que são vários. Eu tive a oportunidade de coordenar na ABNT a tradução de uma norma específica sobre gestão de riscos em IA. Né? Então,
sobre esse tema de gestão de riscos e inteligência artificial, a gente não precisa reinventar a roda. É a norma ISO 23894. A 23894 é gestão de riscos em IA baseado em ISO 31000. E aí eu volto para a sua pergunta sobre o Enterprise Manager, que como nós projetamos a solução, baseada no modelo da ISO 31000, que atende o COSO também, né, que é outro framework bastante utilizado aí pelas organizações, COSO RM, inclusive, mas especificamente a 23894, de gestão de riscos em IA, ela segue a ISO 31000. Né? Então, isso é muito interessante, porque quando a gente vislumbra a ideia de uma gestão integrada de riscos, essas pecinhas do quebra-cabeça, né, o Cássio comentou sobre a 27005, que é a ISO de segurança da gestão de riscos em segurança da informação, que segue a ISO 31000. Gestão de riscos, no caso específico de IA, né, voltando para a pergunta, existe uma norma de certificação que é a 42001, que, baseado também na visão da ISO, ela segue o mesmo modelo de mentalidade de risco. Então, isso é muito interessante porque realmente as coisas vão convergindo. Né? A ideia de gestão de riscos e o modelo de referência da ISO 31000, não só para IA, mas sobre os variados temas. Existem ISOs também específicas para a questão de proteção de dados pessoais, a ISO anticorrupção, que é a 37001, as empresas que fazem programas de integridade. Então, de uma certa forma, o Enterprise Manager hoje ele está preparado para todas essas dinâmicas. Né? A gente já sai de fábrica com alguns módulos pré-configurados e estamos trabalhando com alguns clientes de maneira específica também, quando o cliente tem o seu próprio modelo de referência. Então, acho que respondi um pouquinho a pergunta. Acho que tem uma pergunta, Cássio, para você, do Saldanha, que falava um pouquinho sobre a questão lá do CVE. Eu acho que você já comentou com ele. Se você pudesse comentar um pouquinho essa resposta. Tá bom. A pergunta do Fernando Saldanha é se, na abordagem bottom-up, os CVEs são considerados. Então, só relembrando, né, a abordagem bottom-up, a gente utiliza os ativos de mais baixo nível para identificar os riscos. Nesse caso, a resposta depende, né? Por quê? Essa abordagem ela pressupõe uma escolha da corporação se ela vai trabalhar com ativos de baixo nível ou de muito baixo nível. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se na instituição a decisão é utilizar como ativos de baixo nível um sistema, ou seja, a gente fica no nível do sistema de CRM da empresa. Então, é um sistema, nesse caso, a gente não vai ter um impacto grande nos CVEs. Por quê? Porque a análise, apesar de ser num sistema de baixo nível, ainda não é tão baixo nível. Mas no caso de se optar por uma abordagem de identificação de risco baseada em ativos de mais baixo nível, como, por exemplo, um servidor Linux Ubuntu, por exemplo, da versão XPTO. Nesse caso, aí sim, os CVEs vão ser considerados, mas não só os CVEs. Vão ser considerados também boas práticas de segurança da informação que são normalmente referendadas pelo SIS. O que são essas boas práticas? São controles que devem ser implementados para que um sistema esteja, vamos dizer, considerado seguro. No mundo da segurança, a gente chama de hardening, né? Então, a gente verifica o hardening, que são essas boas práticas de segurança, para assegurar que o sistema esteja bem configurado, e os CVEs, para verificar se alguma vulnerabilidade está presente naquele parque. Então, depende do nível de abordagem de identificação de riscos nos ativos. Tá, é isso. É isso, Alberto. Obrigado, Cássio. Fernando, tem uma pergunta sobre se vocês realizam um diagnóstico de maturidade de proteção de dados. Acho que essa é contigo aí, assunto LGPD. Opa, beleza. Foi a Bruna que fez essa pergunta. Bruna, a resposta é sim, tá? Nós fazemos avaliação de maturidade. A gente também, sempre que a gente vai fazer, a gente discute com o nosso cliente qual o modelo que deve ser implementado, tá? O primeiro ponto é se deve ser avaliado uma maturidade, porque a maturidade ela tem um modelo baseado em 5 elementos, né? Ou seja, maturidade 1, 2, 3, 4, 5. Praticamente todos os frameworks que usam maturidade, eles usam esse modelo.
Então, a gente sempre conversa se deve ser maturidade ou conformidade. Por quê? Porque nós estamos falando em atendimento a uma lei. E a gente nota, né, que todas as publicações da NPD são binárias, sim ou não. Então, a maior parte das vezes a gente sugere para o nosso cliente que não avalie maturidade. São duas polêmicas, entre aspas. Né? Primeiro, não avaliar a maturidade, e o segundo é fazer a avaliação baseado na LGPD. Nós temos um framework que é 100% baseado na LGPD, que a justificativa é toda baseada nas exigências da NPD e nas publicações da NPD, e a partir disso a gente faz a avaliação de conformidade com a NPD. Significa que a gente não gosta do modelo do CIS, ou não gosta do modelo do NIST, ou do MITRE, ou algum outro parecido. Não, nós já estudamos todos eles, só que a gente acha que nós estamos com relação à LGPD, nós estamos falando de conformidade, de uma lei que tem uma agência reguladora forte, que toda hora solta uma resolução. Então, o melhor modelo é realmente você fazer avaliação de conformidade baseado na lei e nas publicações da NPD e de outras autoridades também. Tá? O Banco Central tem publicação que fala sobre LGPD, o PROCON também, a CVM também, a SUSEP. Então, isso aí faz realmente com que a gente procure manter dessa maneira. Então, Bruno, se quiser, marca uma reunião com o nosso time, nós explicamos para você, tá? Nós temos bastante experiência em fazer isso e dá para o nosso cliente o resultado. Não significa que a gente não faça. Se você fala, não, mas eu quero maturidade, quero que seja feito com NIST. Beleza, a gente pode fazer, a gente só faz essa ressalva. Então, conte com a gente. Bom, obrigado, Fernando. Acho que estamos chegando aí no finalzinho da nossa live, 3 minutinhos. Eu vou pedir um minuto final, então, de cada um de nós aqui para fazer as suas considerações finais. Então, já vou deixando aqui o meu muito obrigado aí pelo pessoal, os amigos, os clientes que nos acompanharam, né? Esse é um tema bastante atualizado, né? Essa questão da automatização da gestão de riscos. A gente procurou trazer para vocês, então, essas 3 abordagens, né? Dentro de uma abordagem de gestão de risco corporativo, né? O Enterprise Risk Manager, a abordagem do risco cibernético, né? E a abordagem de risco em proteção de dados pessoais, especificamente aí aqui no Brasil, para a LGPD. Tudo isso traz aí na sua atenção para cumprimento, né, um desafio que é o desafio da normalização. Quando nós conhecemos essa sigla de GRC, Governança, Risco e Compliance, trouxemos o Michael Rasmussen, né, que foi quem inventou essa sigla quando ele trabalhava na Forrester, e ele dizia que GRC só tem 3 letras porque o americano gosta de sigla de 3 letras, porque senão colocaria ali o Q de qualidade, o M de meio ambiente, né? O ESG, né? Que hoje em dia é a questão da governança também, né? E tudo isso aí, o grande desafio é o desafio da integração. Então, a nossa abordagem na utilização de um sistema automatizado é preparar as empresas, de fato, para que elas possam, numa visão de futuro, ter um grande sistema que, da mesma forma que você tem aí os ERPs, para a parte de contabilidade, finanças da empresa, ter uma espécie de ERP do seu dia a dia, né? Que é baseado em gestão de riscos, é o que a ISO chama aí da mentalidade de risco. Espero que tenham sido aproveitado um pouquinho. Também convido vocês, acho que Giovana e Gaia, a nossa live vai estar sendo disponibilizada no nosso canal YouTube. Convido vocês a acessarem várias outras palestras sobre vários temas que a gente tem falado aí ao longo desses últimos anos. Cássio, suas considerações finais. Depois, Fernando, acho que está contigo fechar e dar o obrigado a todos. Cássio, acho que está mudo. Desculpe. O que eu tenho visto ao longo desses 2 anos, né? Desses 2 últimos anos? A gente está com muitos projetos simultâneos de riscos corporativos. Então, assim, riscos corporativos, as empresas, as instituições já têm uma metodologia e muitas já estão preocupadas em automatizar isso. Isso é a abordagem, vamos dizer, top-down. Na segurança da informação, segurança cibernética, privacidade, as instituições, empresas, já têm consolidado metodologias e processos de gestão de riscos bottom-up. E agora as empresas estão querendo consolidar isso e utilizar a mesma plataforma para fazer
não a mesma plataforma para fazer a mesma coisa, mas uma plataforma que consiga consolidar o resultado dessas duas abordagens. E é isso que eu tenho percebido. Então, as empresas começam a procurar agora uma automação e uma consolidação dos resultados da gestão de riscos top-down, incluindo também a segurança cibernética, que até então não estava sendo muito vista com esse enfoque de eventos, mas sim com enfoque de ativos de mais baixo nível. Então, nós temos essa solução, é uma solução que já amadureceu, porque já está colocada aí em praticamente 10 clientes. Então, quem tiver algum interesse, é só procurar o contato aí com o nosso time, que a gente vai ter enorme prazer em demonstrar para vocês. Obrigado, passo aí a palavra para o Fernando. Obrigado, Cássio. Bom, pessoal, em termos finais, né, assim, o Alberto falou do GRC, né, que é um conceito aí que é usado por muitas pessoas, né? O GRC ele é um modelo hierárquico, né? A governança está em cima, o risco embaixo e a conformidade embaixo. Então, nós temos montado esse tipo de modelo de atendimento à regulamentação. É bem importante, viu, a gente fazer uma reunião de ajuste de como que será o trabalho, né? O Cássio, acho que ele gosta bastante disso, de explicar a metodologia, como que é, até não é para convencer o outro, é para a gente estar falando uma linguagem comum. Pessoal, linguagem comum é essencial em projeto desse nível, seja de risco corporativo, seja de risco de segurança cibernética, seja em LGPD. É o que eu falei aqui da visão de maturidade, entendeu? Pessoal, ao invés de maturidade, vamos fazer conformidade? Ao invés de fazer baseado numa regra internacional, vamos fazer na própria LGPD? Por quê? Aí discute-se isso, no final está todo mundo junto, colocando as melhores energias nos melhores objetivos. Então, essencialmente é isso. Obrigado a todos. Contem conosco. Se alguém quiser uma apresentação para a própria organização de vocês, ou uma reunião, ou tirar dúvida, vocês podem aí usar os nossos contatos, os nossos canais, e nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até logo. Até a próxima. Beleza. Abraço, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Até logo.